Bom, pessoal, nessa aula a gente vai dar uma repassada pelos comandos que a gente já deu, tá? Então, eu ia estar fazendo o insert da tabela vendas, mas acontece que nosso banco de dados ele está um pouquinho bagunçado, né? Então, vamos dar uma repassada e já relembrar alguns comandos, né? Então, assim, show databases. Não é databases, é databases. Show databases. Tá, eu vou guardar meu comando show databases também. Tá, e agora eu vou escrever aqui, né? Vou comentar o seguinte. Este comando, aliás, é asterisco, não estou confundindo com outra linguagem. Este comando serve para que ele serve, pessoal? Para selecionar para mostrar, né? Mostrar bancos de dados, ok? E para mim fechar o comentário, né? Asterisco barra, tá? Então, e aqui eu preciso da minha linguagem SQL setada, tá? Então, show database, tá? Show database. Eu vou salvar também esse cara aqui, show databases, tá? Porque é uma forma de registrar os comandos que a gente está conhecendo, né? Então já está registrado. Aqui ele me mostra os bancos de dados que tem. Tem um banco de dados ali que se chama arquivo oculto. Então vou dar drop arquivo oculto. Eu acho que vai dar um erro, né? Se eu lançar esse comando. Né? Eu não posso dar um drop no arquivo oculto, mas eu posso dar um drop no database arquivo oculto. Também não posso. O que está faltando aqui, pessoal? Deixa eu dar uma olhada aqui. Né? A primeira vez ele deu um erro de sintaxe, né? Então ele fala aqui ele dá uma explicação, né? E fala que arquivo oculto praticamente não existe. Ele está dizendo que não corresponde, tá? Arquivos ocultos também não vai. Deixa eu ver. Database, acho que agora vai, né? Também não vai. Bom, arquivo tá faltando um erro de sintaxe também. Tá faltando um O. Arquivo oculto. Tá, deixa eu me achar aqui. Arquivo ocultos. Também não vai. Deixa eu ver. Drop database arquivos ocultos. Agora foi. Então, pessoal, você percebe o seguinte, que se você não escrever certinho, né, o nome do arquivo, não vai, né? Essa aula aqui é mais para repassar os comandos, né? Então vamos colocar aqui também drop
databases, tá? Banco, tá? Vou colocar banco aqui já para mim não ter o mesmo problema. Tá? É importante que tenha erro, porque sem os erros a gente não aprende, tá? Drop databases banco, tá? Então vou colocar aqui, salvar ele como drop databases, tá? E vou salvar ele aqui, tá? Então é um outro comando que a gente tem que guardar. Tá? Ninguém trabalha, acho que sem dar um errozinho, mas é muito importante a gente prestar atenção no, né? Quer ver quais foram os comandos que a gente registrou aqui? Foi o show databases, né? E a gente vai registrar mais um outro aqui. Use. A gente já tem o show databases, tá? E agora eu vou usar o use soft square, tá? E a gente vai registrar ele como um use banco, tá? Então aqui novo syntax de SQL use banco, tá? Ponto e vírgula no final. Use banco. Mais um comando registrado aí, tá? Legal. Agora a gente vai dar um show tables, tá? E ele me mostra as tabelas, tá? Então eu vou registrar também show tables, tá? Ponto e vírgula no final. Escolhe a syntax SQL Structure Query Language, né? Eu vou colocar aqui. Numa próxima aula eu vou escrever para a gente fixar na nossa cabeça o que são esses comandos, tá? Então eu vou colocar aqui, tem uns que eu não estou fazendo, mas não tem problema. Duas barras invertidas sobre aqui. Selecionar tabelas, tá? Então vou salvar ele como show tables. Ponto e vírgula não precisa, pronto. Tá? Então a gente já tem bastante, já aprendeu bastante comandozinhos, né? O select a gente já registrou, se eu não me engano. Select asterisco from clientes, né? E aqui foi aquele insert que a gente fez. Você deve ter feito seu insert aí. Bom, basicamente o meu tá assim, né? Tá, agora vamos aprender mais uns comandos novos pra gente ir guardando aí, tá? Na tabela clientes, tá? Eu tenho um nome, tá? Então eu percebi já aqui por cima, olhando por cima, que o nome Sérgio aparece várias vezes, né? Então eu vou colocar aqui select Sérgio from clientes. Aliás, não é select Sérgio, né? Sérgio não é uma coluna. Então a gente já viu aqui que fazer um select num dado não dá certo, né? Não adianta eu selecionar Sérgio se eu não apontar para onde é. Então é muito mais fácil eu fazer o seguinte. Aliás, muito mais fácil não. É mais fácil eu fazer o seguinte, né? Se eu quero Sérgio, tá? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer select nome from clientes e vou colocar a cláusula where igual entre plique simples a propriedade que eu estou buscando, Sérgio, tá? E ponto e vírgula no final. Não foi, pera aí. Estou dando um select.
tá errado. Where nome igual a Sérgio. Agora sim. Pronto, e ele me traz o Sérgio. Tá, então tinha faltado a propriedade de nome aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês, esse comando já é importante, esses daqui já não pode ter erro, tá? Se eu fosse deletar um dado distinto aqui, tá? Então digamos que, lembra desse cara aqui, o Rubens, da rua Campo 123, né? Eu quero deletar esse cara aqui, tá? Quero deletar essa linha de código aqui. Então como eu deveria fazer? Tá? Então vou colocar aqui, ó, delete vou colocar aqui delete o código, tá? Porque se eu deletar o código é uma pre-marquei, então ele vai limpar todo o campo, né? Seria mais interessante fazer isso. Delete código from aonde? Clientes, tá? E aqui eu colocar a cláusula where, tá? Campo código igual a 18. Será que vai? Eu vou dar um enter. Não foi. Vou puxar o mesmo comando, tá? E eu vou tirar o código. Tá, e aí ele foi. Tá, então não preciso especificar na frente do delete onde ele vai deletar, tá? Mas enfim. Agora se eu der um select na tabela novamente, select asterisco from clientes, opa, faltou um E. E aí ele me traz a tabela, né? A tabela sem aquele usuário, sem aquele cliente, aliás. Pessoal, essa aula ela se encerra por aqui, tá? Então a gente vai registrar. Para que a gente vai registrar esses comandos? Porque assim, essa é a forma de você fixar o comando, tá? Então deu alguns erros aqui, é normal que dê erro, tá? Se você não escrever a sintaxe correta, se você não escrever de uma forma que o MySQL entenda, tá? Então vamos lá. Vou colocar aqui select, tá? Os códigos, as queries que a gente vai selecionar que a gente vai registrar select nome, tá? Aliás, eu vou colocar aqui campo. Aliás, eu vou colocar aqui coluna from tabela tá? E a cláusula where coluna igual a valor, tá? Ou dado, ponto e vírgula no final. Escolher a sintaxe de SQL, tá? E vou salvar. Vou salvar ele como select e where, tá? Porque a gente aprendeu um comando novo, um comando onde a gente aponta para onde a gente quer, tá? E o delete também, tá? O delete você tem que tomar mais cuidado com ele. Por quê? Vamos dar uma olhada aqui no delete que a gente fez. Delete from clients. Se a gente colocasse um asterisco aqui, tá? E não colocasse a cláusula where, ele apaga a tabela, tá? E a gente vai fazer isso mais pra frente, tá? Então aqui eu vou pedir um novo. Delete from tabela where, tá? Coluna igual a dado, tá? Ponto e vírgula no final. Syntax
vai ser o SQL mesmo. Vou salvar esse comando. Então esse daqui é o delete com where, tá? Para você ficar apagando os dados e apontar para um determinado dado e apagar, tá? É isso aí, tá? Então, pessoal, na próxima aula a gente continua, tá? E aí a gente vai utilizar algumas consultas a mais, alguns outros tipos de consultas para selecionar dados de duas tabelas e etc, tá bom? Então vejo vocês na próxima aula.